queria convidar o pastor Fabiano Oliveira para estar aqui com a gente. Pastor Fabiano, nós já nos conhecemos há algum tempo, né? Mas o privilégio do convite foi do pastor Vladimir. Né? O pastor Vladimir falou, vamos chamar o pastor Fabiano. Falei, rapaz, escolha abençoada. Né? E ele vai se apresentar também a sua esposa. E nós vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Bom é louvar o Senhor, Ele habita no meio dos louvores, mas Ele fala conosco através da sua palavra. Amém? Vamos orar? E crendo que o Senhor já preparou todas as coisas nessa noite. Amém? O banquete já está preparado. Quem põe a mesa é o Senhor. E nós queremos que Ele tenha sido bondoso conosco nesse lugar. Cada mensagem é a oportunidade dos céus abertos sobre a nossa igreja. Senhor, nós honramos o Teu nome nessa noite. Que alegria, Senhor, poder estar aqui numa quarta-feira para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, está aqui o Teu filho. Nós conhecemos o pastor Fabiano, mas o Senhor o conhece como filho. O Senhor conhece de maneira íntima, de maneira pessoal. Que os lábios dele sejam os seus lábios aqui. Que aquilo que o Senhor quiser, que Ele fale nesse lugar. Eu sei que o sermão já está preparado, mas é o Teu Espírito que põe fogo nos nossos corações. E eu te peço que o Senhor cuide do fluxo de pensamento. Cuide, Senhor Deus, do coração do Teu Filho. E, Senhor, cuide do nosso também. Tira a venda dos nossos olhos nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para receber a Tua palavra. Senhor, consagramos a vida do Teu Filho, da família do Teu Filho, o ministério do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Amém? Como já foi dito, meu nome é Fabiano. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista em Parque João Wesley. Fica ali situado em Uaíba, pertinho de Benjamin do Monte. O meu pastor é o pastor Erli de Carvalho. E lá nós trabalhamos com a juventude e também com famílias. E eu estou junto com a minha amada esposa. Fique de pé, por favor. Ela tem um pouco de vergonha lá. Aquela preta bonita lá atrás é a minha amada esposa, a irmã Aline. E junto comigo, para juntos estarmos aqui, louvar e bendizer o nome do Senhor com a amada igreja. Fico muito feliz em estar com mais uma parte da família de Cristo que vai morar com o Senhor nos céus. Né? Já estive aqui, acho que é a terceira vez, né? Não, ministrando será a primeira. Mas já estive aqui em outros momentos, no Café dos Pastores. Estive aqui também na consagração do nosso irmão Vladimir. Não pude estar no concílio, por causa de um evento na nossa igreja, mas estive aqui na consagração do nosso irmão Vladimir, pastor Vladimir. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar ao coração da igreja. E como na quarta-feira vocês tratam em respeito de discipulado e renovo, né? É o trabalho de discipulado e renovo. Deus falou no meu coração no sentido de renovo. E a palavra é: o renovo vem depois do caos. O renovo vem depois do caos. Eu convido que vocês abram comigo as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 14, do versículo 7 até o versículo de número 9. Jó, capítulo 14, do versículo 7 até o versículo de número 9. Ô, meu amado, muito obrigado. Muito obrigado, Deus te abençoe. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Palavra do Senhor nosso Deus. Renovo depois do caos. O renovo vem.
Quando a vida nos proporciona momentos difíceis, complicados, delicados, turbulentos, às vezes ficamos questionando, dentro desse momento ficamos questionando a nós mesmos e às vezes até Deus, do porquê de tantas coisas. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso não está indo conforme eu tracei? Senhor, eu tenho andado correto na sua presença e as turbulências da vida me pegaram, me assaltaram. Senhor, por quê? Nos questionamos diante das adversidades da vida, diante do dia mau. Não é verdade? Nos questionamos, porque isso vem do ser humano, aceitar ou questionar. E muitas das vezes nós nos questionamos, e por vezes, questionamos a nós e ao próprio Deus. Senhor, por que eu estou vivendo esse caos? Por que a turbulência chegou na minha casa? Por que as aflições chegaram na minha família? Eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Nos questionamos. E Deus conhece os nossos corações. Ele sabe dos nossos limites. E Ele sabe das nossas fraquezas. Mas às vezes nós nos questionamos. Jó, ele estava expondo aqui o seu entendimento sobre a vida, a brevidade da vida. Como a vida ela é breve. Ela tem um tempo muito curto. No capítulo 14, no iniciar, ele começa a questionar, ele começa a dispor, falando sobre a vida. Ele começa a fazer uma dissertação sobre como a vida é breve. No iniciar do capítulo 14, no versículo 1 e 2, ele diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Nasce como uma flor e murcha, foge como uma sombra e não permanece. Ele começa a discorrer falando sobre a vida, sobre o pouco tempo que temos aqui na terra, mas por que ele estava rasgando o seu coração dessa forma? Por que ele estava rasgando? Todos nós conhecemos a história do servo Jó, como Deus disse, homem justo, fiel e temente a Deus, e desviava-se do mal, mas um dia a adversidade entrou na sua casa. O caos se instalou no meio da sua família. De um dia para o outro, o homem dormiu, o homem mais rico da sua terra, da sua região, e acordou o homem mais miserável de toda aquela região. Ele tinha uma família abençoada. Tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. As mãos do Senhor eram sobre a família dele, podemos entender assim. Mas o inimigo das nossas almas, ele não fica feliz em ver a sua família prosperar. Ele não fica feliz em ver a sua família estando na presença do rei. Ele monta as suas artimanhas, ele vem com os seus jeitos e tenta de qualquer forma tirar você da caminhada. E ele foi até Deus. Conhecemos a história. Ele começou a falar com Deus. Também tudo que ele tem, até aí é muito fácil te adorar. Deixa eu tocar para ver se ele consegue, se ele continua te adorando, te honrando, te bendizendo. E Deus permitiu. E o caos se instalou na sua casa. O homem mais rico, talvez mais feliz da sua região, agora era o homem mais miserável. A sua companhia era um caco de telha, que ele ficava se raspando, devido às suas feridas. Ele estava se questionando. Agora, no capítulo 14, ele começa a falar sobre a vida. O pouco tempo que nos resta nessa terra. O homem nasce, mas tem um tempo curto, diante do seu entendimento, diante das suas filosofias, diante daquilo que ele estava presenciando diante de Deus. Ele estava falando que podemos dizer que ele estava vivendo um caos. A sua vida estava um caos. Podemos dizer também que o dia mau bateu na sua porta. E não só bateu, entrou na sua casa. Não só bateu, entrou
na sua casa. O apóstolo Paulo, ele diz, a carta aos Efésios, que nós temos que aproveitar o tempo, não é verdade? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Temos que aproveitar da melhor forma possível, levando a palavra, orientando, discipulando, ajudando, caminhando junto, levantando, erguendo, porque os dias são maus. Não sabemos quando a adversidade há de bater na nossa porta. Mas se bater, estamos firmados com o Senhor Jesus. Que Ele é o Senhor da nossa família. É o Senhor da nossa casa. E nesse mês de maio nós tratamos também o mês da família. Não é verdade? Ele é o Senhor da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Muitas famílias, irmãos, estão passando por momentos difíceis nesse exato momento. Muitas famílias, talvez você conheça alguma, perto de você, ou bem próximo, no seu meio do seu trabalho, no seu convívio. Famílias que neste momento estão chorando, porque a adversidade bateu em sua porta. O caos se instalou dentro da sua casa. E muitas dessas famílias ficam sem esperança. Lembra que Jó falou? Há esperança. Ainda há esperança. Muitas estão vivendo o caos e perderam a esperança. Algumas famílias já estão sem esperança e não visualizam a oportunidade de mudança. Não tem como mais mudar. As coisas não dão certo. Eu bato na porta lá, a porta não se abre. Eu estou tanto tempo desempregado, a porta não se abre. Eu estou qualificado, eu estudei, me preparei, o meu diploma é imenso, mas a porta não se abre. Eu não sei mais o que fazer. Muitas famílias, nesse exato momento, estão sem esperança. Lembram dos discípulos a caminho de Emaús? Eles estavam andando já sem esperança. Estavam assim, tristes, sem esperança. E esqueceram que eles andavam com o mestre por excelência. Eles conheceram Jesus, o mestre por excelência, mas eles estavam já sem esperança. Conversando triste, desanimado, a conversa deles já não era mais aquela conversa alegre, fervorosa. Agora estão falando, poxa, ele morreu. Poxa, Jesus morreu. Colocaram ele lá na cruz. Poxa, a nossa esperança se foi. E Jesus agora se chegou diante deles. E eles estavam com os olhos como que tampados. Não conseguiam enxergar a nossa esperança da glória, que é Jesus Cristo. Eles não conseguiam enxergar. E Jesus estava junto com eles. E começou a bater um papo com eles. O que vocês estão falando? Posso compartilhar com vocês esse diálogo? Posso ir junto com vocês? E eles podem. Mas o que vocês estão falando? Por que os olhos de vocês estão tão tristes? Vocês estão sem esperança? O que houve? E eles disseram, o Senhor é o único estrangeiro aqui no meio do nosso povo? Não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Não sabe das notícias? E Jesus, quais são as notícias? Jesus. Achávamos que ele seria o nosso remidor, nosso salvador. Mas a nossa esperança se foi. Ele morreu. E hoje já se faz 3 dias. Os olhos daqueles homens estavam como que tampados. Eles não conseguiam enxergar que era o próprio Deus. Algumas famílias precisam de um socorro urgente. Precisam de ser chacoalhadas. Balançar a corda, Jesus está aqui. Acorda. Jesus continua o mesmo. Ele diz na carta aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será para todo sempre. Ele continua o mesmo. Ele é a nossa esperança. Por isso que Jó diz, há esperança. E eu quero abrir um parêntese quando ele diz árvore para as famílias que estão passando por momentos difíceis. Há esperança para o chefe de família ao qual bate a porta e ela não se abre. Há esperança para a dona de casa ao qual fica noites em claro, orando, esperando o seu filho voltar da rua. Há esperança para um filho que está lutando, pelejando, orando, buscando, estudando, se preparando para uma porta de emprego. Há esperança para a árvore que for cortada. Ainda há
esperança. Ainda há esperança. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Mas Jó, depois de fazer um discurso sobre a brevidade da vida, ele dá uma parada, dentro desse discurso, no capítulo 14, ele dá uma parada entre o versículo 7 ao 9, ao qual foi o uso que nós fizemos para iniciar a nossa mensagem. Ele dá uma parada e faz uma analogia. Podemos dizer que uma analogia, dizendo que mesmo que as árvores, os animais, as plantas são cuidadas por Deus, o que seria de nós? E o que Ele não faz conosco? Muito mais. O Senhor faz muito mais. E Ele diz, Ele pontua duas coisas importantes. Na verdade, Ele pontua muitas coisas importantes, mas eu quero separar duas dentro desse texto, ao qual nós podemos ver o renovo depois do caos. E a primeira coisa importante é que, mesmo que diante da adversidade ou caos, há esperança para você. Há esperança para você. No capítulo 14, versículo 7, a parte A ele diz, porque há esperança para a árvore, há esperança para você. Há esperança para a sua família. Há esperança para o seu ente querido, que talvez você, a todo culto, domingo, quarta, eu não sei os dias aqui, terça, no GD, né, no grupo de discipulado, você leva os nomes, você leva o nome da família, leva o nome do ente querido e ora, pede o pastor, pede o seu líder de célula, ore pelo meu irmão, ore pelo meu vizinho, ore pelo meu primo. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Temos que entender que se Deus cuida das árvores, das plantas, dos animais, o que Ele não fará por nós? O que Ele não fará por nós? O próprio Senhor Jesus diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 30, Ele diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida dos animais, Ele também cuida de nossa família. Ele cuida de cada um de nós. Há esperança. A nossa esperança tem que estar sempre firmada no Senhor Jesus. Mesmo que se estivermos passando por momentos difíceis, aguenta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Ah, pastor Fabiano, mas o senhor não sabe. O senhor não conhece nem um pouquinho da minha vida. Mas o Senhor que te conhece, o Senhor que cuida de você, o Senhor que cuida da sua casa, Ele diz, aguenta um pouco mais. Você é forte. Aguenta um pouco mais. Você é forte. Aguenta um pouco mais. Só mais um pouquinho. Aguenta um pouco mais. Eu estou trabalhando diante das dificuldades. Eu estou trabalhando. Diante das adversidades, eu continuo trabalhando. Porque Ele diz, porque eu, Senhor vosso Deus, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Ó casa de Israel, ó igreja do Senhor. Ele não muda. As misericórdias deles por nós, ela recai a todo dia, todo momento, só de levantar. Só de levantar, nós podemos ver que as misericórdias do Senhor se renovou sobre nossas vidas. Aguenta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aguenta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Ele ainda diz mais, na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a parte A. Agora, pois, permanece
a fé, a esperança e o amor. A esperança está incluída aqui. Mas, contudo, desses três, o maior é o amor. Aguenta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Estamos sendo cuidados pelo Senhor. Nossos planos, projetos, sonhos estão tudo nas mãos do Pai Eterno. Ele não se esqueceu de você. Os olhos dele não estão tampados, nem o ouvido dele estão agravados. Ele não se esqueceu de você. Talvez você pense, eu tenho orado tanto, Senhor, pelo meu ente querido, pela convenção do meu ente querido, eu não vejo resultado. Eu vou parar. Não pare. Ore um pouco mais. Não pare. Se aquela viúva pobre que chegou diante do juiz e falou, julga minha causa, se ela chegasse dele, na primeira instância que ele falou assim, não vou julgar, e ela desistisse e voltasse para casa, ela não ia receber a sua bênção. Mas ela insistiu, e aquele juiz iníquo diz, eu sou perverso, não temo a Deus e nem os homens, mas essa mulher ela vem me importunando, eu vou logo julgar a causa dela, para que ela não volte mais. Aguente um pouco mais. Aguente um pouco mais. A esperança. A esperança. Segundo, que nós podemos ver também, que é de grande importância, que está, capítulo 7, a parte B, o Senhor já concedeu o renovo e o nosso crescimento espiritual. Ele não enviará, ele já enviou o renovo para nós. No versículo 7, a parte B diz, pois mesmo cortada, ainda renovará. Ele já concedeu o renovo para nós. Isaías capítulo 4, verso 2 diz assim, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para Israel que forem salvos, para os de Israel que forem salvos. Ele já enviou o renovo para nós. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Ele já enviou o renovo para nós. Isaías capítulo 11, versículo 1. Ele já enviou o renovo para nós. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Jeremias 33, 15. Ele já enviou o renovo para nós. Ele já enviou o renovo para nós. O nosso renovo chama-se Jesus Cristo. Ele que nos concede força, graça, misericórdia. Ele que nos renova dia após dia, a cada manhã, para caminhar, para fazer a obra, para levar a palavra, para levantar o caído. Jesus Cristo. O nosso renovo chama-se Jesus Cristo. E Ele torna tudo novo em nossas vidas. Ele torna tudo novo em nossas vidas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, a parte A diz assim, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, o renovo vem da parte de Deus para cada um de nós. Jesus Cristo. Quando pensamos no renovo, pensamos em tornar novo, talvez aquilo que foi quebrado, como falamos que o renovo vem depois do caos, a vida de Jó estava um verdadeiro caos. Mas quantos lembram o que acontece com ele lá na frente, lá no final, no livro de Jó, no capítulo 42? E Deus mudou a sorte de Jó, quando este ainda orava pelos seus amigos. Ah, mas são amigos, nota 10. Aqueles amigos que quando você precisa de um abraço, ele vem e te empurra um pouco mais. Nota 10. Aquele amigo que quando você está passando por um momento difícil, ele vem dizer, é pecado seu.
é culpa, é pecado. E não era pecado. Amigos nota 10. Aqueles amigos que, em vez de dar uma palavra de consolo, de levante, estava cada vez mais jogando Jó lá embaixo, lá no fundo. Amigos nota 10. Nota 10. Mas Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o seu coração. Deus mudou a sorte de Jó, que estava vivendo um caos. Deus trouxe o renovo para ele. Lembra? Ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu tudo que tinha, menos a sua esposa e a sua vida. Continua. Meio a chagas, lepras, fedendo, mas a sua companheira continuou com ele, lado a lado, ajudando, orientando. Amaldiçoa esse Deus e morre. Não, mas ela estava ajudando ele, dando força para ele respirar fundo. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. Mas os seus amigos nota 10, tinha tudo para tirar 10. Tiraram 7, né, pastor? 5. Por aí, né? Tinha tudo para tirar 10. Não tiraram 10. Mesmo assim, Deus envia o renovo. Deus conversa face a face com Jó. Deus também tem um diálogo com os amigos de Jó. Era para vocês falar aquilo que eu queria que vocês falassem. Vocês não falaram. Agora vocês ficam quietinhos aí, porque Ele vai orar por vocês. E quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus trouxe o renovo na vida dele. Deus trouxe o renovo. Se ele tinha 500 cabeças de boi, Deus enviou 1000. Se ele tinha 50 cavalos, Deus enviou 100. Deus enviou o renovo, Deus deu tudo em dobro. Mas ele tinha 10 filhos, diz o texto bíblico. 3 meninas, 7 meninos. Deus concedeu a ele 10 filhos. E Deus, quando faz, ele faz bonito, faz lindo, maravilhoso. E diz o texto que as filhas de Jó eram as mais lindas do Oriente. Não tinha meninas mais formosas do que elas, segundo diz o texto. E nós cremos na palavra do Senhor. Deus enviou o renovo. Temos que estar sempre conectado em Jesus Cristo. Conectados em Jesus Cristo. Somente nele há mudança, esperança e renovo. Em Jesus há mudança, esperança e renovo. Temos que estar conectados no Senhor, nosso Deus. Ele diz no livro de João, capítulo 15, versículo 4 e 5, ele diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O nosso renovo está na pessoa de Jesus. Deus enviou para nós, para cuidar de cada um de nós, para nos dar direção, nos orientar. E hoje nós somos orientados na pessoa do Espírito Santo, que nos dá a direção, as diretrizes, como devemos andar para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso, para fazer aquilo que agrada ao Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio na terra, se entregou por mim, por você, por nós, para nos conceder o renovo da parte de Deus. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Mesmo que seu tronco esteja lá na terra, e quando olhamos parecemos que não tem mais jeito,
mas vai aparecer uma folhagem linda, bonita, e vai crescendo, através do cheiro das águas. E na vida do crente, através do mover do Espírito Santo. Da água que jorra do trono de Deus em nossas vidas, na nossa família. Continue crendo, não perca a esperança. O renovo vem. Jesus é o mesmo e Ele continua cuidando de cada um de nós. O pastor me permite convidar a igreja para ficar de pé para a gente estar orando? Convida a igreja que fique de pé. Vamos estar orando nesse momento. E logo em seguida eu passo para o pastor. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E se você ainda tem um ente querido que não se entregou a Cristo, que não entendeu que o renovo da parte de Deus também é para ele, eleve o seu pensamento a Deus. Leve o nome do seu ente querido em oração a Deus neste momento. Porque Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Querido Deus, Pai eterno, Pai santo, Pai poderoso, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor Deus. Palavra essa que o Senhor colocou no meu coração para transmitir à sua igreja, Senhor Deus. Eis aqui teu povo, Senhor Deus. Eis aqui o povo que vai morar com o Senhor nos céus, Senhor Deus. O Senhor sabe, Senhor Deus, das necessidades do seu povo. O Senhor sabe, Santo Deus, do que eles necessitam, do que eles precisam, Senhor Deus, da urgência, Senhor Deus. O Senhor sabe, Senhor Deus, como está o coraçãozinho do seu povo, Senhor Deus. Por isso eu te peço nesta hora, Senhor Deus, que o Senhor esteja derramando, Santo Deus, do seu Santo Espírito, Santo Deus, renovando, Santo Deus, fazendo tudo novo, Santo Deus, na vida de cada um dos seus filhos. Visita nessa hora, Senhor Deus, os seus entes queridos, Santo Deus, seus familiares, Santo Deus, os de perto e também os de longe, aqueles que porventura, Senhor Deus, se afastaram dos seus caminhos. Que sejam eles tocados por Ti nesta hora, Senhor. Que o Seu toque de amor, Santo Deus, esteja tocando, Senhor Deus, em cada um, Senhor Deus. Cada família aqui representada, Senhor Deus. Cada ente querido, Senhor Deus, que colocamos diante do Senhor nesta hora. Ó Deus, o Senhor sabe, Senhor Deus. O Senhor sabe da necessidade do Seu povo, Santo Deus. Por isso te pedimos, Santo Deus, toca nesta hora, toca no coração, toca na mente, Senhor Deus, do seu filho que se encontra afastado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o renovo que vem da parte do Senhor possa, Senhor Deus, estar tocando, possa estar mudando, Senhor Deus, nessa hora, essa vida. Para que Ele também venha, Senhor Deus, voltar a trilhar os seus retos caminhos. Ó Deus, se no meio da nossa parentela, Senhor Deus, há filhos, filhas, esposos, esposas, Senhor Deus, pais, que precisam, Senhor Deus, ter um encontro real contigo. Ah, Santo Deus, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor Deus, e pedimos que o Seu Santo Espírito esteja tocando, Senhor. Incomoda, Santo Deus. Traz a memória, Santo Deus, que como é bom estar na Sua presença. Traz a memória, Santo Deus, que o Senhor fez maravilhas por cada um de nós. O Senhor se entregou por nós, Senhor Deus. Incomoda, Senhor Deus. Incomoda de tal forma, Senhor Deus, que ele venha se render a Ti, que ela venha se render a Ti, Santo Deus, de forma que não saia jamais da Sua presença, Santo Deus. Incomoda, Santo Deus. Incomoda, Santo Deus. Ah, Santo Deus, Tu conheces, Senhor Deus, o coração do Seu povo, conhece o coração da Sua igreja. O Senhor sabe da necessidade da Sua igreja. Por isso te pedimos nesta hora, Senhor Deus, receba a nossa oração. Que possa chegar no Seu trono de glória, Senhor Deus. Receba como cheiro suave, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Agradeço a oportunidade.
Em nome de Jesus. Muito obrigado, amada igreja. Deus abençoe a amada igreja. Os irmãos podem sentar-se. Boa noite. Graça e paz. O Senhor já enviou o renovo. O Senhor já enviou o renovo. Mexeu muito comigo quando ele falou isso. O Senhor já enviou o renovo. E nós precisamos acessar isso. Está acessível a nós. Estamos sob o ministério do Espírito de Deus que habita em nós. Então acesse isso. Acesse o renovo que Deus tem para você, que Deus tem para nós. Irmã Aline, muito obrigado pela presença. Pastor Fabiano, muito obrigado. O pastor Fabiano, eu conheci através do pastor Israel. Ele me levava para os concílios para eu treinar, para eu aprender. Eu ficava lá vendo os candidatos sendo arguidos. E eu ficava aprendendo lá. A gente foi o quê? Uns 3 concílios, né? Uns 3 ou 4 concílios. E em alguns deles o pastor Fabiano estava. E sempre muito generoso, muito bondoso, muito humilde, simples. Isso me cativou o coração. Eu já gostei dele de graça. De graça, de graça, de graça. E eu louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor Deus continue te abençoando, usando poderosamente. O Senhor é o Deus imutável, irmãos. Ele não se cansa e nem se fadiga. E Ele renova nossas forças nessa noite, em nome de Jesus. Queria te convidar aqui. Tem um presente aqui para você. Tem uma lembrança em nome do Ministério de Homens. Nós queremos presentear o pastor Fabiano com muita alegria, com muito carinho. Deus te abençoe. Pastor Israel, convidar o pastor Israel para fazer as considerações finais e a oração. Muito obrigado a você que veio, aos irmãos que participaram, irmão Joel, irmão Sidney. Muito obrigado. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Ai, pastor Fabiano, eu estava rindo porque se o irmão tinha algum problema de coluna, foi ajeitado agora. Nesse abraço do pastor Vladimir, que eu ouvi o estalo de lá. Louvado seja Deus. Aline, vai ser, com certeza, não vai ter problema nenhum. Vão devolver do jeito que ele chegou aqui. Amém, pastor Fabiano, muito querido. Eu lembro muito do irmão Ricardo, do irmão. Não tem uma aparência, de jeito e de aparência. Tem um irmão aqui, mais amado, não cause ciúme nos outros. Mas nós sabemos, né? É acima da média. Todo mundo ama esse irmão, né? Rapaz, e o pastor Vladimir falou assim, era umas 7 horas, falou, irmão Ricardo, qualquer coisa, se o pastor Fabiano não vir, a gente vai botar você para pregar, porque parece demais. De humildade, de coração, né? Ainda mais, louvado seja Deus. Leve o nosso abraço lá, aquela casa do Senhor também, nós pertencemos ao mesmo reino, né? E nós cremos num Deus que se move através de nós e nos abençoa, né? Nós intercedemos pelos homens da casa do Senhor nessa noite. O pastor Vladimir assumiu esse tempo de desafio, né? Para trabalhar com os homens, e algumas estratégias têm sido levantadas, né? Então, toda quarta-feira é um culto especial na direção dos homens, para a igreja, mas na direção dos homens, com uma palavra direcionada. Nós cremos no mover de Deus através dos homens da casa do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos encerrar essa celebração, né, agradecendo por tudo que Ele fez. Estamos abastecidos com uma palavra dos céus nessa noite, uma palavra abençoada. Pastor Fabiano, é muito raro um pregador ser aplaudido aqui desse altar, hein? Raríssimos. Foi uma palavra da parte de Deus, a igreja recebeu. Nós vemos isso. Que Deus abençoe o teu ministério. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Senhor, nós sentimos a sua presença, Senhor, nesse lugar. Senhor, teu filho falando aqui na tua casa, meu Pai. Deus, confirmações do estudo da célula desta semana, meu Pai. O teu Espírito está se movendo entre nós. E, Senhor, nós não queremos ficar alheios. Se a tua palavra está sendo liberada, nós queremos receber as palavras que vêm do céu.
Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os homens da tua casa, meu Pai amado, que eles sejam fortalecidos no Senhor. Derrama um óleo especial de unção sobre a cabeça e sobre o coração deles. Abençoe o ministério de homens, pastor Vladimir, irmão Marcelo. Meu Pai, ajuda os teus filhos, meu Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda com os homens que não têm vindo à tua casa, possam estar enfraquecidos. O Senhor é o Deus do resgate, o Senhor é o Deus que busca, o Senhor é o Deus que restaura. Senhor, e nós, ó Deus, consagramos o nosso coração, Senhor. Senhor, obrigado por tudo que nós temos vivido. Senhor, nos leva para casa na sua santa paz. Senhor, cuida do nosso restante de semana. Nós cremos que a tua bênção está sobre nós. Ainda tem milagre para acontecer. Ainda tem provisão para acontecer. Ainda tem resposta, ó Deus, do teu trono de graça. E nós, ó Deus, estamos aqui com o coração aberto. Ó Deus, é isso que nós colocamos diante de ti. Te agradecendo, te honrando, no nome poderoso que é sobre todo nome. O nome de Jesus. É isso que colocamos diante de ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Pastor, tem um cantina dos homens? Não? Não. Ah, que pena. Meu Deus, vamos lanchar em outro lugar. Deus abençoe, irmãos, com uma oração silenciosa. Nós